Enem PPL 2023, questão 111 do Caderno Amarelo. Uma questão um pouco mais complexa, não tanto, mas vamos lá. Um grupo de pesquisadores interessados no estudo do efeito da paisagem na diversidade genética, o que é isso? É como que a mudança na paisagem, a mudança, a influência que a gente tem, né, em moldar o ambiente pode interferir na diversidade genética, nesse caso em populações de marsupiais, esse Caluromys philander. É também conhecido como cuíca. É aquele bichinho que tem um olho bem grandão, um pequenininho, olhudo, né? Considerou duas paisagens distintas nesse estudo. Uma contínua, ou seja, onde a mata ela é contínua, beleza, ela é um fragmento grande o suficiente, né? Então você tem, ela é toda conectada. E outra fragmentada, né? Fragmento um e 2, ou seja, os dois fragmentos que estão separados. Existe aí um espaço entre elas que foi devido, aconteceu esse espaço, né? Apareceu esse espaço para plantio de soja. Né? Então o pessoal foi lá, desmatou, deixou somente dois fragmentos e ali no meio você tem uma plantação de soja. Né? Então é como se fosse assim: essa contínua fosse uma mata contínua, e aqui está o ponto 1 e o ponto 2. E nesse aqui, fragmento 1, tem uma plantação de soja aqui no meio e tem o fragmento 2, beleza? Então a ideia é essa. Coletaram a amostra de tecidos de 10 indivíduos em cada paisagem, ou seja, em cada paisagem. Então tem 10 indivíduos nesse 1 aqui, 10 indivíduos desse 2, 10 indivíduos desse 1 e 10 indivíduos desse 2. Beleza? Extraíram o DNA, verificando a variabilidade genética, como apresentado no quadro. E aqui você tem um quadro. Percebe uma coisa, ó. Ó o ponto 1 e o ponto 2. Esse indivíduo tem o alelo 2 e o alelo 3 no ponto 1, né? O indivíduo 2, 2, 3, nesse mesmo ponto, ó. 3, 3, 1, 2. Tá vendo que você está enxergando tanto o número 2, 3 e o número 1 nesse mesmo ponto, no ponto 1. Então aqui está bem diversificado. Os indivíduos têm vários que são heterozigotos, ou seja, tem números diferentes. Esse indivíduo 7 tem o número 2 e o número 3, igual a esse 6. Já esse 5 só tem o 3, é um homozigoto, tá certo? A maioria aqui, ó, parece ser, ou tá meio a meio, ser heterozigoto. Ponto 2, muito parecido, ó. Tem vários homozigotos, beleza? Tem alguns heterozigotos, aparece o alelo 4 aqui, ó, é o único desse ponto 2, tá vendo? Mas você não enxerga o alelo 1, mas aqui tem o alelo 4, então aqui tem uma diversidade grande, tá legal isso aqui. Quando você vai pro fragmento, ó, no fragmento 1 você nem enxerga o alelo 3, ó, tá vendo? Só tem alelo 1, vários indivíduos com alelo 1 igual, ó, ou seja, homozigotos pro alelo 1, tá vendo aqui, ó, tudo igualzinho, ó, tudo com alelo 1, ou seja, homozigose muito grande. E o alelo 2 aqui, homozigose. Ou seja, quem mora nesse fragmento 1 tem uma diversidade genética muito baixa, esses marsupiais. No fragmento 2, muito parecido, só que a presença maior é do alelo 3. O alelo 3, tudo homozigoto. O alelo 3, tudo igualzinho. Apareceu o alelo 2, mas nem tem o alelo 1 aqui. Tá vendo? Muito menos o 4, que parece ser mais raro, só aparece aqui nesse fragmento 2. Né? Nesse ponto 2, na verdade, de uma mata contínua. Beleza? Então, só olhando aqui, você já enxerga que na mata contínua a diversidade é muito maior, né? A mistura de alelos é maior. Enquanto que quando você vai para a parte fragmentada, a mistura de alelos é muito baixa, você tem alelos muito mais repetidos. Tá bom? E aí vem a pergunta, com base nos estudos, né? Qual é a estratégia eficiente no manejo e conservação dessa espécie? O que é que a gente tem que fazer para que essa espécie ela fique mais diversa, né, para que a gente melhore isso aqui? Então, letra A, realização da fragmentação do habitat. Eu tenho que pegar o habitat e fragmentar. Fragmentar é uma coisa boa? Não, ó, fragmentar é uma coisa ruim, tá deixando a diversidade baixa. Eu tenho que, na verdade, conectar mais, eu tenho que deixar a mata contínua e não fragmentada. Então não é letra A, não tem que realizar fragmentação. Criação de barreiras de redução de fluxo gênico. Ou seja, eu tenho que criar barreiras. Ele está dizendo para eu construir uma parada aqui no meio, ó. Construir uma barreira para que não haja fluxo gênico, para que os indivíduos de cá, né, não vá para o 2 nem o 2 para o 1. Eu tenho que aumentar essa barreira aqui. Não, cara, eu não posso fazer barreira. Se eu fizer barreiras, os indivíduos não vão se encontrar e a diversidade genética vai continuar baixa onde ela está baixa, né? Eu tenho que fazer manutenção da conectividade entre os fragmentos, ou seja, eu tenho que conectar os fragmentos. Tá corretíssimo, letra C. Eita, desculpa aqui. Eu tenho que, ó, de alguma forma aqui, eu tenho que fazer um corredor ecológico aqui,
tá? Onde existem fragmentos, para que indivíduos do ponto 1 aqui, né, do fragmento 1, encontrem os indivíduos do fragmento 2 e vice-versa. Para que pelo menos o alelo 1, que só tem no fragmento 1, ó, vá para o alelo 2, para o fragmento 2, e aí aumenta um pouquinho a diversidade. Né? A chance então desse indivíduo encontrar, talvez aqui seja um macho e aqui seja uma fêmea, eu vou ter agora os indivíduos 1, 3, que não existia na mata fragmentada. Entendeu? Então eu tenho que fazer conectividade, manter, estimular a conectividade entre os fragmentos, a letra C. Por que não é D e E? Diminuição da dispersão. Eu tenho que fazer com que os indivíduos, esses marsupiais, não se espalhem pelas populações. Está errado, eu tenho que aumentar a dispersão. Eu tenho que fazer com que eles consigam se movimentar dentro da mata. Então eu tenho que conectar as matas, os fragmentos. Ou, melhor ainda, eu tenho que manter a mata contínua, né, sem fragmentos. Manutenção do acasalamento entre indivíduos aparentados. Se eu faço isso, eu vou estar diminuindo a diversidade. Eu tenho que estimular o acasalamento entre indivíduos não aparentados. Se eu faço isso aqui, eu vou estar aumentando uma coisa chamada endocruzamento, tá certo? Endocruzamento não é bom para a diversidade genética, tá certo? Evite, que a gente tem que evitar endocruzamento quando a gente fala de diversidade genética. Então, nada de endocruzamento. Beleza? Então, letra C. Se eu te ajudei, segue aí o canal e se inscreve. Né? Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Valeu!